Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui, então, daquele examezinho de sangue que eu trouxe pra vocês, que tinha um mercúrio, sim, um pouquinho alterado, um pouquinho acima do que a gente espera encontrar. Na verdade, pessoal, vocês vão entender e começar a se perguntar do porquê que não solicitam mais esses exames com mais frequência pra vocês, né? Sempre que a gente tem metais tóxicos no nosso organismo, significa que a gente vai ter uma competição com os minerais. Que tipo de competição? Primeiro, eles forçam esses minerais a serem eliminados, porque uma vez que os metais tóxicos estão na corrente sanguínea, eles geram aquele ambiente, um mecanismo chamado de estresse oxidativo. Eles oxidam o ambiente. E esses minerais, quando ingeridos, um zinco, um ferro, por exemplo, eles acabam sendo oxidados com o meio e com isso eles não são utilizados e acabam sendo eliminados. Um outro ponto importantíssimo a respeito dos metais tóxicos no nosso organismo é que eles também competem com a absorção desses minerais importantes. Então, muitas vezes a gente vai ter metal competindo com a absorção ou com o uso dos nossos minerais essenciais. E a gente não utiliza eles. Então, pouco importa ou pouco adianta a gente estar suplementando ou dando para um paciente um suporte nutricional, zinco, magnésio, ferro, esses minerais que são tão importantes assim para que a gente tenha um bom funcionamento celular. Mas se nós temos os metais alterados, a gente não vai fazer com que esses minerais sejam utilizados e absorvidos da forma correta. Então, sempre que a gente tem metal tóxico no organismo, significa que o ambiente está oxidado. A gente tem ali estresse oxidativo e redução da absorção dos minerais essenciais. Por isso, pessoal, é muito importante que a gente dose metais nos nossos pacientes, para que a gente entenda que muitas vezes o que eles têm ali não é uma falta de nutrição, não é porque eles estão se nutrindo de forma inadequada, mas é porque pode ter alguma coisa no meio do caminho que está dificultando para que esses minerais tão importantes sejam absorvidos e sejam bem utilizados. Uma vez que a gente tem toxinas no nosso organismo, o nosso organismo ele passa muito tempo tentando eliminar essas toxinas e algumas vezes ele perde a capacidade de eliminar elas de forma correta. Então, por isso que o adequado é não só a gente ajudar esse paciente a eliminar essas toxinas, mas entrar com uma suplementação que seja antioxidante e que melhore principalmente as funções hepáticas para que as células trabalhem da melhor forma possível para eliminar essas toxinas.